Salve família vascaína, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Quem ainda não me conhece, o meu nome é Mário Coelho e por aqui todos os dias você encontra as últimas notícias, novidades e informações sobre tudo o que acontece no dia a dia do nosso Vascão. E eu já quero aqui convidar você, que é torcedor do Vasco, espalhado aqui pelo Brasil inteiro e ainda não está inscrito aqui no nosso canal. Só você correr logo ali embaixo do nosso vídeo, clicar naquele botãozinho vermelho escrito inscreva-se, se inscrever aqui no canal e mais importante ainda, não esqueça também de ativar o sininho de notificações, que também fica logo ali embaixo, logo ao lado daquele botãozinho vermelho, para você sempre receber uma notificação, um recado no seu celular assim que os nossos vídeos vão ao ar diariamente por aqui. Lembrando que todos os dias, pelo menos aí a gente faz 3 vídeos, 3 edições, uma de manhã, uma de tarde e uma agora no período da noite, beleza? Vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a preparação para o próximo jogo contra o Bahia, uma pedreira fora de casa, um jogo importantíssimo, o Vasco vindo de uma derrota ali horrorosa, contra o CSA, precisando se recuperar, e é um jogo de 6 pontos, a grande verdade é essa, o Bahia tem 44, o Vasco tem 42, então o Vasco no mínimo tem que conseguir um empate, mas o ideal seria uma vitória, então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre a expectativa, provável escalação, o que a gente pode esperar desse jogo, e também vamos falar aí sobre essa situação de urgência em relação a treinador. Parece que hoje, o Carlos Brasil, que é o diretor de futebol do Vasco, ali deu uma entrevista e falou sobre mais uma vez o Vasco apostar no incerto, mais uma vez o Vasco tomar uma decisão ali muito preocupante em relação ao futuro do nosso clube. Então eu já convido você a acompanhar o vídeo até o final, peço também a sua ajuda e a sua colaboração, deixando aquele like, deixando aquele joinha logo aqui embaixo do nosso vídeo, é muito importante porque o YouTube, ele considera que cada like, cada joinha que você deixa, ele compartilha esse vídeo para mais vascaínos ali espalhados pelo Brasil inteiro. E mais uma vez quero convidar você que está chegando pela primeira vez por aqui para se juntar aqui à nossa família vascaína, correndo ali embaixo e clicando naquele botãozinho vermelho e se inscrevendo no canal, beleza? Então bora começar o vídeo aí falando sobre o próximo jogo, sobre situação de tabela. Hoje o Vasco aí segue na 4ª colocação, a vantagem que o Vasco teve ali de quase 12 pontos para o 5º colocado, caiu pela metade. Hoje o Vasco tem apenas 6 pontos de vantagem para Tombense e provavelmente para Sampaio Corrêa, que ganhando seu jogo também vai chegar aos 36 pontos. E a situação está preocupante, e ainda mais preocupante porque dos próximos 4 jogos do Vasco, nós temos 3 partidas fora de casa, sendo que 2 delas contra 2 times que estão ali brigando pelo acesso, que são o Bahia e o Grêmio, ou seja, são 2 jogos de 6 pontos, e se por acaso o Vasco perder esses 2 jogos, o Vasco já pode sair do G4, ou seja, uma situação realmente horripilante. O torcedor vascaíno já começa a ficar muito preocupado com essa possibilidade. Nós temos ali pela frente 14 rodadas, são 14 jogos, o Vasco precisa ali mais ou menos de 6 vitórias. Se você pegar e analisar a tabela, a gente consegue achar 6 vitórias em casa, tem 6 jogos ali possíveis, mas como o Vasco veio aqui com uma irregularidade muito grande, uma inconstância muito grande, cara, a gente não sabe, a gente fica preocupado demais, e principalmente vendo essa aproximação dos nossos adversários ali, que estão chegando cada vez mais perto. Para essa partida contra o Bahia, nós temos ali mais 8 dias de preparação, mais 8 dias de trabalho para a equipe ali conseguir nesse jogo fora de casa, pelo menos um empate. A gente não pode nem pensar em derrota, infelizmente a gente perdeu jogos ali, cara, que não era para ter perdido, contra Vila Nova, contra CSA, contra Ponte Preta. Os últimos 4 jogos do Vasco fora de casa foram 4 derrotas, isso mesmo, impressionante. O Vasco é hoje um dos piores visitantes do Campeonato Brasileiro e mesmo assim consegue se manter na 4ª colocação, Isso mostra o quão fraco é essa competição. Então para esse jogo contra o Bahia, próximo domingo, o Vasco vai contar com o retorno do Juan Quinteiros, a situação do Juninho, que está no departamento médico, parece que ele já vai estar disponível também para ser relacionado. O Marlon Gomes, o processo de recuperação está muito acelerado, ele já está ali fazendo alguns exercícios que não era esperado, nesse período ali de 20 dias, ele está conseguindo cortar etapas, mas as chances dele ir para esse jogo contra o Bahia ainda são pequenas, menos de 50%, então não vamos gerar muita expectativa em cima do menino, E o provável time titular não deve mudar muita coisa, Tem 2 jogadores que estão realmente ali preocupados, porque sabem que pode sair do time titular, são eles, o lateral direito, Matheus Ribeiro, que foi muito mal no último jogo, e o outro é o atacante Raniel, que praticamente
praticamente não jogou, né? Ficou parado praticamente o jogo inteiro, então pode perder a vaga ou para o Aguinaldo ou para o Fábio Gomes, atacante que no dia de hoje, né, fez um gol numa partida amistosa na qual os reservas do Vasco ganharam, né, num amistoso que foi feito ali contra o time do Barra da Tijuca. Então temos essa preparação, uma semana cheia, uma semana de muito trabalho, de recuperação, inclusive 6 jogadores do Vasco que voltaram agora dessa partida contra o CSA. Parece que tiveram problemas ali no estômago, estão com dor de barriga. Vamos jogar sincero com vocês aqui. Parece que não estão muito bem, né? Reclamaram ali de dores, parece que estão ali com diarreia também. Então, a situação mais preocupante ainda. Tomara que até lá já estejam bem, né? Não percam a parte física. Mas, enfim, preparação, foco, disposição e que no próximo jogo não falte dedicação, não falte força de vontade e que o Vasco possa realmente buscar essa vitória fora de casa. E lembrando a vocês, por incrível que pareça, o Vasco joga melhor contra os adversários mais fortes, né? Se pegar aí o jogo contra o Bahia, Vasco venceu no primeiro turno. O jogo contra o Cruzeiro, vencemos no primeiro turno. O jogo contra o Grêmio, empatamos, mas foi ali um percalço, poderíamos ter vencido também. E por que eu digo isso? Porque parece que contra os adversários mais fortes, o Vasco joga fechado. O Vasco joga no contra-ataque, joga nos erros do adversário. E talvez aí nesse próximo domingo isso possa voltar a acontecer e quem sabe a gente conseguir essa vitória fora de casa. Mas agora vamos falar do assunto principal aqui do vídeo, que é uma decisão muito importante, uma decisão urgente aí que a diretoria do Vasco hoje tomou junto com o Carlos Brasil, né? Parece que eles decidiram que vão manter o treinador Emílio Faro como interino por mais um jogo. Isso aí me preocupa muito, porque, cara, parece que o Vasco não aprende com os próprios erros, né? O Vasco parece que não olha para trás e vê o que aconteceu agora com o Maurício Souza. Foi contratado, contestado demais, a torcida avisou. Os caras foram contra a torcida, contrataram o cara, manteram o cara ali, né? Mantiveram o cara por um período de tempo que atrapalhou o Vasco na competição. Erraram. Não lembro o que aconteceu no passado com o Marcelo Cabo. Erraram. Não lembro o que aconteceu com o Ricardo Sapinto. Cara, aquele foi um absurdo o que aconteceu em relação a treinador. Trouxeram um cara que não sabia nada de futebol brasileiro e mantiveram o cara ali por um período absurdo. Não lembro o que aconteceu com o Alberto Valentim e com outros treinadores do Vasco. E parece que estão querendo cometer o mesmo erro. Não tem nada contra o Emílio Faro, muito pelo contrário. Eu acho um grande profissional, eu acho um cara que tem tudo para ajudar muito o Vasco, mas talvez não como treinador, e sim como auxiliar técnico. Era importantíssimo que o Vasco trouxesse um cara experiente para trabalhar junto com o Emílio Faro, mas parece que eles estão bancando, né? Parece que eles estão esperando a bomba explodir, parece que eles estão esperando, né, a situação ficar pior do que ela já está nesse momento, né? O Vasco se aproximando ali do quinto, do sexto colocados, para aí sim ir atrás de um treinador, para aí sim tentar tapar buraco com band-aid, né? É impressionante, é a falta de memória que tem essas pessoas dentro da diretoria do Vasco em relação a jogador, enfim, em relação a treinador. Mas enfim, o Carlos Brasil dessa entrevista hoje falando que mantém o Emílio Faro como o treinador, né? E para mim é um erro, tá? Não vou aqui criticar, não vou aqui pegar pesado, mas para mim é um erro, porque não tem experiência e não tem ali as costas largas. Tomara que vença o próximo jogo, tomara que ganhe tudo e leve o Vasco de volta para a Série A, mas para mim isso não significa que eles estão acertando, e sim, para mim significa que pode ser uma aposta de um risco muito alto e que pode sim dar resultado positivo, mas que a chance de dar ruim, a chance de acontecer algo errado aí realmente é muito grande pelo histórico que o Vasco tem aí, né, com esse tipo de situação. Mas enfim, parece que por fora, né, já existe uma negociação, parece que o Paulo Brax, que é o diretor esportivo da 777, já tem conversas com o Vojvoda, né, treinador do Fortaleza, e segundo informações lá do Vascaíno.net, é possível que uma proposta seja feita nos próximos dias para que ele assuma o Vasco aí, não sabemos quando, no final do ano, será que daqui a uma semana, 2 semanas, depois do jogo contra o Bahia, não sabemos, mas enfim, informações aí sobre essas questões de treinador que, como eu falei, para mim, me deixa preocupado. Eu acho que o ideal seria trazer um técnico para trabalhar junto com o Emílio Faro, não quero que ele saia do Vasco, muito pelo contrário, eu acho que vai ser muito importante um trabalho em conjunto, de um treinador experiente, que possa fazer um trabalho de longo prazo com esse conhecimento de Vasco que o Emílio já tem aí desde o começo da temporada. Eu quero saber a sua opinião sobre o treinador. O que você acha? Estão fazendo certo de manter o Emílio Faro? Ou você acha que o ideal seria trazer um novo técnico para trabalhar junto com ele, né, para fazer essa caminhada dessas 14 rodadas que o Vasco tem e conseguir, né, a pavimentação
sem sustos, de volta para a Série A do Campeonato Brasileiro de 2023. Deixa nos comentários sua opinião, não esquece de deixar o like no vídeo, se inscrever aqui no canal e queria lembrar, rapaziada, também que não está seguindo o nosso canal Cortes de Notícias do Vasco. A gente vai fazer o sorteio de uma camisa do Vasco, uma terceira camisa que vai ser lançado no próximo domingo, né, no jogo contra o Bahia. Para participar desse sorteio é só você se inscrever no canal Cortes de Notícias. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. E outro recado importante também do nosso parceiro a Bet7k. Você que gosta de fazer aposta esportiva, você que gosta lá de fazer uma fezinha em jogo do Vasco ou em qualquer outra partida, a Bet7k, que é o parceiro aqui do canal, tá dobrando o valor do seu primeiro depósito e melhor ainda. Vamos dizer que no próximo jogo do Vasco você aposta lá, ó, Vasco vai ganhar de 1-0, você ganha lá R$200. Você vai no aplicativo deles, vai no site deles, pede para fazer o depósito cai automaticamente na sua conta através de um Pix. Ou seja, cara, não tem coisa melhor. Então corre lá, Bet7k, link tá aqui embaixo, é o primeiro link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado do vídeo de hoje. Beleza? Tamo junto, de vascaíno para vascaíno, porque aqui é Vasco. Valeu!